Vamos à questão 2A da lista 12. A questão é o seguinte: dizemos que o número C pertencente aos reais é ponto fixo de uma função f se f de c for igual a c, tá? Então, o exercício diz, mostre que qualquer função contínua f no intervalo fechado 0,1, no intervalo fechado 0,1 possui um ponto fixo, tá? Então, eu já fiz a questão aqui e vamos aos passos delas, tá? Então, primeiramente, eu peço aos meus alunos que façam um rascunho, pelo menos pensar o que é pedido no problema, tá? Então, deve estar claro o que é um ponto fixo da função, deve estar claro que esse é o domínio da função, é esse intervalo fechado, e o contradomínio da função é esse intervalo fechado, tá? Então, devo mostrar que existe um C, tal que isso daqui acontece, mas mostrar isso é o mesmo que mostrar isso. Então, para usar o TVI, em qual função? Isso nos induz que devemos usar o TVI nessa função G, que é só trocar aqui o C pelo X, certo? Então vamos cá. Então, vamos à solução do problema, tá? Então, note que devemos mostrar que a equação f de x, para existir um ponto fixo, devemos mostrar que a equação f de x igual a x tem uma raiz, zero ou solução nesse intervalo aberto, tá? Primeiramente, note que se f de 0 for igual a 0 ou f de 1 for igual a 1, então a f claramente vai ter um ponto fixo nesse intervalo, tá? É só substituir aqui, ó, o 0 aqui, o 0 aqui e 1 aqui. Então vai ser um ponto fixo óbvio. Tá? Então eu vou definir a função g como estava sugerido aqui no rascunho e vou tirar a opção do f de 0 ser 0 e do f de 1 ser 1, tá? Então defina a função g como sendo f de x menos x, com f de 0 diferente de 0, e f de 1 diferente de 1, com x pertencente a esse intervalo fechado i. Por quê? Obviamente, né? Repetindo, se o f de 0 for 0 ou o f de 1 for 1, a questão é imediata e vai ter um ponto fixo, tá? Então, note que o g de 0 é igual a f de 0 menos 0, é só substituir aqui, ó, o x pelo 0, e o g de 1 é igual a f de 1 menos 1. Então, note que f de 0 menos 0 vai ser o f de 0, note que o f de 0 é positivo e o f de 0 é positivo, em particular, logo o g de 0 vai ser positivo e o g de 1 vai ser negativo, tá? Então, quero que vocês coloquem na avaliação essas observações, a justificativa disso. Então, lembrem, o contradomínio da função aqui, ó, o contradomínio da função é o intervalo 0, 1. Então, seja quem for o f de 0, vai estar nesse intervalo fechado 0, 1. Ou seja, o f de 0 vai ser maior ou igual que 0. Mas como estamos excluindo essa possibilidade do f de 0 ser 0, então aqui, ó, exclui essa possibilidade, tá? Então o f de 0 é positivo, como eu coloquei aqui. Analogamente, o f de 1 vai pertencer ao intervalo fechado 0, 1. Ou seja, o f de 1 está nesse intervalo, entre 0 e 1. Então, o que é que eu posso fazer? Aqui tem f de 1, só que aqui aparece o f de 1 menos 1. Então, basta a gente somar menos 1 em ambos os lados. Então, aqui vai ficar 0, somando com menos 1, aqui fica menos 1. Aqui vai ficar f de 1 menos 1 e menos 1. Quando eu somar com menos 1, vai dar 0, tá? Ou seja, o f de 1 menos 1, que foi o que apareceu aqui, tá? Aqui tá que ele é ou menor que 0 ou igual a 0. Mas como nós excluímos aqui que o f de 1 é diferente de 0, então essa possibilidade do f de 1 menos 1 ser igual a 0 fica descartada, tá? Então é isso aqui. Então, através dessas observações, eu tenho que o f de 0 é positivo, ou seja, o g de 0 é positivo, e eu tenho que o g de 1 é negativo, certo? Então, note que a função g ela é contínua no intervalo i. Por quê? Por hipótese, a função f é enunciado que a função f é contínua no intervalo fechado 0, 1, tá? Então, como a função g eu defini como sendo essa a diferença, então a diferença de funções contínuas é contínua, então você tem que dizer aqui, note que a função g é contínua nesse intervalo i, pois trata-se da diferença de funções contínuas, visto que a f é uma função contínua e essa função aqui é polinomial, que é uma função contínua, tá? Então, coloque esse texto, que trata-se da diferença de funções contínuas. A f que é contínua por hipótese e a função identidade que é contínua também, tá? Então, pelo TVI, certo? Então, conclusão do TVI, não esquece disso, a hipótese do TVI é um intervalo fechado, a tese do TVI é um intervalo aberto, tá? Então, pelo TVI, vai existir um C pertencente a esse intervalo aberto, tal que
G de C vai ser 0. Ou seja, mas quem é G de C? G de C vai ser o f de C menos C, igual a 0. Essa equação é equivalente a esta. Ou seja, tá? Ou seja, esse C pertencente a esse intervalo é um zero, raiz ou solução não. Então, mostramos que essa equação aqui admite uma solução, tá? Então, o problema pedia para mostrar que C tem um ponto fixo, que a função f admite um ponto fixo, então mostramos. Então, o problema está mostrado. Recapitulando, se f de 0 for igual a 0 ou f de 1 for igual a 1, então, obviamente, é um ponto fixo. Caso isso não aconteça, f de 0 seja diferente de 0 e f de 1 seja diferente de 1, então, basta definir a função g desta forma e mostramos que vai existir um C pertencente ao intervalo 0, 1, tal que esse C é um ponto fixo de f, tá? Então, basta você corrigir. Então, uma boa redação esse texto aqui. Tá certo, pessoal? Esse rascunho é só para ter uma ideia, não precisa colocar. Abraço e bons estudos.